Segundo Samuel capítulo 6, versículo de 6 a 12. O tema da palavra de hoje é como alcançar a presença manifesta de Deus. Como alcançar a presença manifesta do Senhor na minha casa. Como alcançar a presença manifesta do Senhor na minha família. Como alcançar a presença manifesta do Senhor no meu casamento. Como alcançar a presença manifesta do Senhor com os meus filhos, no meu trabalho, na minha escola, naquilo que eu faço. A palavra de Deus diz assim em 2 Samuel capítulo 6, versículo de 6 a 12. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor a abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a minha família, a família de Obed-edom, e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Deixa esse texto aberto na tua Bíblia. Esse texto é um texto que falou muito comigo. Esse texto é um texto muito forte, é um texto muito precioso na palavra de Deus. É nesse texto que o pastor Marcelo falou domingo, relacionado à mulher de Davi, Mical, que havia desprezado a atitude de Davi por ficar observando. E enquanto eu lia esse texto, Deus falou muito forte comigo. A arca era a presença de Deus manifesta no meio do seu povo. A arca era a presença do Senhor ali no meio do seu povo. Porém essa presença foi rejeitada e negligenciada por muito tempo. A arca foi rejeitada e negligenciada por muito tempo. E todos nós conhecemos essa história. A história de quando a arca do Senhor foi roubada, foi levada pelos filisteus no tempo de Eli. E também no tempo de Saul foi dada pouca importância para a arca e para a presença do Senhor. Mas chega alguém com o coração segundo o coração de Deus e declara: eu vou restaurar a adoração no Senhor, eu vou restaurar a presença manifesta de Deus. Esse alguém é Davi. E como nós conhecemos essa história, nós vimos tantas coisas que aconteceram no decorrer do tempo. Se você pegar lá desde o primeiro livro de Samuel e começar a ler desde quando a arca foi roubada, e as coisas começaram a acontecer, muitas e muitas coisas aconteceram, e nós chegamos no texto onde o rei Davi tenta levar a arca novamente para Jerusalém, E o rei Davi, levando aquela arca, no meio do caminho acontece um acidente, como nós conhecemos a história, por conta de uma irreverência feita, por conta de alguém que tocou na arca indevidamente, não da forma que o Senhor queria. E no meio desse texto todo, nós vemos um nome: Obed-edom. Fala comigo assim: Obed-edom. E quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo me fez uma pergunta: por que Obed-edom? Porque a arca, a presença de Deus, foi para Obed-edom. Obed-edom foi um homem que alcançou e experimentou a presença manifesta de Deus na sua vida. Obed-edom foi um homem que entendeu
que a presença de Deus é melhor do que qualquer outra coisa. Obed-edom foi um homem que entendeu que sem a presença de Deus não adiantava tentar fazer qualquer outra coisa, porque ele vivenciou a presença de Deus na vida dele, ele vivenciou a presença de Deus na casa dele, com os familiares dele. E o mesmo Deus quer fazer na minha e na tua vida. Deus quer revelar a presença dele na tua vida hoje. Se você crê nisso, diz amém. Deus quer se manifestar constantemente em você. Deus não quer se manifestar em você só quando você vem na igreja. Deus não quer se manifestar em você, líder, hospedeiro, vice-líder, irmão que está aqui nessa noite, visitante, quem está nos assistindo. Deus não quer te visitar só quando você está na igreja. Deus quer fazer morada no teu coração e está visitando você sempre, constantemente. Visitações com a presença manifesta dele, no teu quarto, na tua casa. Deus fez isso na vida de Obed-edom. Às vezes nós vemos pessoas que estão em lugares altos, nós olhamos para pastores que estão em lugares altos, nós olhamos e falamos: meu Deus, eu quero um dia chegar no nível desse homem. Eu quero, como Paulo, imitar a Jesus como esse homem imita Jesus. Mas muitas vezes nós só olhamos para aquilo que está acontecendo na vida dessa pessoa hoje, e nós esquecemos que existe um porquê ela está ali. Existe um porquê. E olhando para o texto de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 a 12, em que a palavra do Senhor diz assim: por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, em vez disso levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou, e toda a sua família. E uma pergunta, como eu já disse, veio ao meu coração. A palavra diz que Davi saiu com 30.000 homens. A palavra diz que Davi saiu com muita gente. E no meio daquele povo todo, quando acontece uma tragédia, Davi sente medo. O que me fez perguntar isso é por que Deus escolheu Obed-edom. Isso é algo que às vezes fica na minha mente quando eu leio genealogia. Você vai para a genealogia e você começa a ler. E você começa a ler, e de repente tem nomes que você nunca viu na vida. É Jebuseu, é Gel, é um monte de nome que a gente não conhece, a gente nunca viu na vida. Mas se está ali é porque teve participação na obra do Senhor. E esses homens, na palavra de Deus, quando eu encontro ali Moisés, quando eu encontro ali Josué, quando eu encontro ali Caleb, quando eu encontro ali José, dentre tantas pessoas nas linhagens, me chama a atenção, porque foram pessoas que viveram a presença de Deus constantemente em suas vidas. Não que os outros não tenham vivido, mas essas pessoas foram citadas, e Obed-edom foi um deles. Por que Obed-edom experimentou a presença manifesta de Deus? Porque eu e você vamos experimentar a presença manifesta de Deus nessa noite. Em primeiro lugar, anota aí, porque Obed-edom tinha um coração de servo. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, Deus falando para o povo: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e os seus descendentes para sempre. O Senhor fala: quem dera esse povo me obedecesse, quem dera esse povo tivesse a disposição no coração de me obedecer. Obed-edom era um levita, ele era descendente de Levi. O levita, o que era o levita? Ele é membro
da tribo hebraica sacerdotal de Levi. Levita é dedicado no serviço do templo. O levita era dedicado no serviço, na obra ali, tudo aquilo que acontecia no templo, todas as peças do templo, tudo que acontecia no culto ao Senhor dentro do templo, o levita era responsável por trabalhar ali dentro. E a exigência para o manuseio da arca e para as funções do templo era que a pessoa fosse levita. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim: a exigência era que o homem fosse levita. E os levitas, eles tinham que cumprir algumas regras importantes que Deus estipulou quanto ao carregamento da arca. Os levitas tinham que seguir à risca aquilo que Deus falou. Eles tinham que seguir certinho. Se tivesse algo fora, se tivesse algo que não agradasse o coração de Deus, se tivesse algo que eles desobedecessem, eles eram mortos. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, pois Davi viu naquele homem um coração de levita. Davi viu naquele homem um coração servo, um coração que não estava preocupado em fazer porque alguém estava mandando, mas um coração que estava preocupado em obedecer ao Senhor. Quando Davi estava ali no meio daquele povo, eu imagino que ele olha e ele fala ali: deu zica aqui, deu errado. Vai ficar na casa de Obed-edom, porque aquele homem, ele é levita, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe que tem que realizar tudo certo. E mais, Davi, eu imagino que Davi, não está na Bíblia isso, mas eu imagino que Davi, ele já conhecia. E naquele momento Davi olha e fala: é aquele ali que vai ficar. Davi, como rei, ele escolhe, ele fala: vai ficar na casa dele, porque ele sabia que ali ia um homem obediente. Ele sabia que ali ia um homem que fazia tudo à risca, pois era um levita. Da mesma forma hoje, nós somos sacerdotes do Senhor. Através do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos sacerdotes do Senhor. Levanta a mão comigo e fala assim: eu sou sacerdote. Querido, sacerdote não é o pastor, sacerdote não é quem está cantando. Sacerdote é todo aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o sacerdote. Eu e você somos sacerdotes. E Deus, Ele olha o nosso coração, e Ele não olha se nós somos fortes, Ele não olha se nós temos dons e talentos, Ele não olha se nós temos capacidade de fazer algo, Ele não olha para a cor dos nossos olhos, Ele não olha para a cor do nosso cabelo, Ele não olha para a roupa que nós vestimos, Ele não olha para a nossa condição monetária, Ele não olha para isso, mas Deus olha para aquele coração que deseja fazer a vontade dEle e obedecer tudo aquilo que Ele pediu na palavra dEle. Deus olha para esse coração, e para esse coração Ele libera a presença manifesta dEle. É um coração que está nele, assim como desse homem. Porque um servo não olha o que fazer. Perdão, um servo não olha a consequência daquilo que ele vai fazer. Ou seja, se ele vai ganhar um parabéns, ou seja, se ele vai ganhar um talento, ou seja, se ele vai ganhar, sei lá, até mesmo a sua empresa. Um servo de verdade, ele realiza o que necessita realizar. Ele consegue enxergar o problema. Ele consegue enxergar: opa, ali tem problema, eu vou resolver, porque eu sou servo. Ele não se preocupa em estar aqui, ele não se preocupa em ministrar na célula, ele não se preocupa em aparecer no Baby News. Um servo verdadeiro, ele se preocupa em agradar o coração de Deus e realizar aquilo que Ele manda fazer. Um jovem me falou essa semana passada. Eu estava triste porque eu tinha acabado de comprar uma roupa novinha no culto da virada, e me mandaram pegar gente na chuva, com guarda-chuva.
molhou toda a minha roupa, mas eu glorifiquei o Senhor, porque eu estava servindo a Ele, não a homens. Queridos, servo é servo. Líder de célula, você não está na tua célula para mandar, você está na tua célula para servir. Quem tem a presença manifesta de Deus na sua vida, ele não manda, ele serve. Por isso Obed-edom experimentou a presença manifesta de Deus, pois ele era um servo fiel. Agora eu pergunto para você: você é servo? Precisa me responder, responda para você. Responda para você, você é servo? Você tem servido ao Senhor? Ou você tem servido ao pastor Marcelo? Ou você tem servido ao pastor Gilberto, ao pastor Fabrício, a mim, ao Diego, ao Giovanni, aos ministros dessa igreja, ao seu supervisor, ao Marcelo? Você tem servido a quem? Quem serve a pastores e a líderes, me entenda, quem serve por causa deles, um dia para, mas quem serve ao Senhor tem uma chama acesa no coração que nunca se apaga. Pode vir vento, pode vir chuva, pode vir tempestade, você está lá, firme e forte, porque você serve ao Senhor. Segundo lugar, porque Obed-edom experimentou a presença manifesta de Deus em sua vida. Em segundo lugar, porque ele escolheu correr riscos. Olha só o que o texto, segundo Samuel 6 e 7 diz: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Querido, Obed-edom provavelmente, ele viu essa cena. Provavelmente Obed-edom estava ali, se ele não viu, provavelmente ele ouviu. Porque quando a arca chegou na casa dele, provavelmente Davi falou assim: a arca vai ficar aqui, porque o cara ali morreu, e a gente não vai levar ela, Deus está bravo. O irmão ali foi tocar na arca e ele morreu na hora. E naquele momento, eu imagino qualquer um de nós: sai fora desse negócio aqui, não, na minha casa não. Por uma arca, o cara acabou de morrer porque ele relou nela, e ele sabia a importância da arca. O cara acabou de morrer ali, porque ele encostou. Imagina, eu estou lá na minha casa, limpando lá perto da arca, eu relo nela, pensou, e aí? E muitas vezes nós colocamos muitos porquês, muitas vezes nós colocamos muitos, tô fora. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim: ó, eu estou dentro. Tem muita gente que tem medo de receber a presença manifesta de Deus na sua vida, porque talvez tenha que perder algo. Tem muita gente que tem medo de receber a presença de Deus manifesta na tua vida, porque tem medo de perder um quarto lá na tua casa. Porque você vai ter que ter um quarto para Deus ali para você orar. A arca, você acha que ficou na onde? Na sala? Pode ser. Mas Obed-edom perdeu um cômodo da casa dele, porque a arca ficou lá e ninguém podia passar lá, ninguém podia tocar nela. E a arca do Senhor naquele lugar abençoou a vida de Obed-edom. Muitos diriam: onde já se viu aceitar esse negócio de presença de Deus, ficar vindo na igreja toda semana, eu vou perder a minha vida social. Eu vou perder a minha vida de lazer. O meu futebol é toda terça-feira. Eu, ficar líder de célula, eu vou receber a presença manifesta de Deus. Aí Deus vai começar a trabalhar na minha vida, e aí eu vou começar a crescer, e aí eu vou ter que ficar frequentando Tadel. Eu estou fora disso. Eu vou perder minha família. Eu lembro do irmãozinho que começou na igreja bitolado lá, né? Começou a ir toda semana, todo culto, não parava de ir.
O que adianta, coitado? Tinha uma cela em casa, mas a mulher e os filhos eram todos maltratados. Mentira, inventou. Eu não vou aceitar a presença de Deus na minha vida não, sabe por quê? Porque eu estou com sono, eu tenho muito sono. Acordar 5 horas da manhã, não. Esse negócio de orar cedo. Afinal de contas, crente ora quando está indo para o trabalho. Crente está em todo o tempo em sintonia com o Senhor. Tem que estar todo o tempo em sintonia com o Senhor. Mas aquele que ora no seu quarto, Jesus responde. Aquele que ora no seu quarto em secreto, Jesus responde em secreto. Jesus abençoa. Aquele que busca a presença de Deus, Deus abençoa. Eu em aceitar essas coisas, depois vou ter que abandonar minha cervejinha. Eu em aceitar a presença de Deus, aceitar essas coisas na minha vida, eu corro o risco de perder, de as pessoas descobrirem quem eu sou, porque eu vivo uma vida dupla. Sabe por que tem muito líder que não está crescendo, que não está frutificando verdadeiramente? Porque não está se entregando verdadeiramente à presença de Deus, com medo de alguma coisa acontecer na vida. Mas eu profetizo em nome de Jesus que esse medo vai sair hoje de você. Você vai se entregar verdadeiramente à presença manifesta de Deus, porque Ele vai transformar a tua vida por completo. E aquilo que você pensava que ia se tornar maldição, vai se tornar bênção na tua vida. Porque quando a presença de Deus está, a sua família, o seu lazer, os seus negócios, a sua casa, são abençoados por Deus. Esse texto prova. Esse texto prova. E aí você coloca seu carro que você acabou de lavar na lama, facinho. Você coloca sem reclamar. Você coloca sem murmurar. Mas você coloca com o olho no Senhor e fala: Senhor, é para o Senhor. Eu não estou nem aí, meu carro vai ficar aqui, minha roupa vai ficar aqui, o pneu vai ficar aqui, tudo vai ficar aqui. Mas eu e esse camarada que está do meu lado vai subir para o céu. A palavra do Senhor fala assim, para você que não quer muito aí viver a presença manifesta de Deus na tua vida, para você que não quer muito aí, não está muito aí com as coisas de Deus, não está muito aí com a presença, com a manifestação do Senhor na tua vida, na tua casa ou na casa dos outros, você que não está muito aí, eu quero ler um texto para você que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 29 a 31. Eu falo você, mas eu também estou pregando para mim, queridos. A palavra do Senhor fala assim: respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Meu irmão, se você não quer a presença manifesta de Deus, você não vai receber 100 vezes mais. Se você não se negar, não negar a si mesmo, pela presença manifesta de Deus na tua vida. A palavra de Deus fala que se você negar a si mesmo, se você buscar verdadeiramente a Jesus, se você entregar verdadeiramente a tua vida ao Senhor, e deixar Ele tomar conta, e deixar Ele realizar as coisas por você, meu irmão, não estou falando que você tem que abandonar seu serviço, abandonar sua escola. Agora eu vou servir a Jesus. Agora eu vou virar pastor. Agora acabou, vou ficar trabalhando na igreja. Vai trabalhar lá no seu trabalho. Querido, vai realizar aquilo que Deus tem colocado na tua mão para realizar. Mas faça isso com desejo de renunciar a si mesmo, para que Jesus apareça. E a palavra diz que você vai receber 100 vezes mais. Se tiver que vir na igreja 5 vezes na semana, pode ter certeza que 5 vezes na semana Deus vai proporcionar um momento com a tua esposa, com teus filhos. Deus vai proporcionar, porque Ele é Deus que fala a verdade e não que mente. E Ele tem plano de te fazer prosperar. Nós fizemos as contas aqui, e Davi fez por volta de 300 e poucos sacrifícios, de Gate até Jerusalém. Você acha que Davi ficou pensando: tem que fazer mais um? Não. Ele se importava com a presença manifesta de Deus. Por isso ele glorificava e entregava o seu melhor ao Senhor.
Nessa noite o Espírito Santo está fazendo Obedes e Edoms aqui nessa noite, transformando homens e mulheres e tocando a imagem e semelhança do Senhor, porque o Senhor nunca para de trabalhar em seu e em meu favor. Por isso nós não vamos parar de trabalhar a favor do Senhor, não vamos parar, não vamos murmurar, não vamos olhar para trás, mas vamos seguir em frente, para a glória do Senhor. Obed-edom não olhou a situação na vida dele que talvez poderia destruí-lo, mas ele olhou para a arca e realizou algo que era nada mais do que a obrigação dele, porque ele tinha como propósito agradar ao Senhor. Deus procura corações assim, que estão dispostos a negar a sua vida e carregar a cruz. Terceiro e último lugar, porque Obed-edom experimentou a presença manifesta de Deus em sua vida? Porque Obed-edom seria um testemunho vivo da bênção de Deus e não egoísta. São dois pontos interligados aí. Ele era alguém que era um testemunho vivo das bênçãos de Deus e ele não era egoísta. Olha o que a palavra do Senhor diz em 2 Samuel, capítulo 6, 11 e 12. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: Senhor, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Querido, presta atenção numa coisa: testemunho morto é aquele que é o meu passado. Quando alguém conta o seu testemunho do passado, esse é um testemunho morto. Já aconteceu, já está morto. Você precisa contar para alguém saber o que aconteceu. Testemunho vivo não. Testemunho vivo é com tua vida, aquilo que você vive. Você não precisa ficar falando, você não precisa ficar declarando, você não precisa ficar falando: ai, eu recebi, eu fiz, eu realizei, eu papapá, eu sou não sei quem, eu sou o que. Você não precisa fazer isso, porque a tua vida mostra. Obed-edom não precisou ficar falando. Perceba que no texto fala: disseram a Davi. Não foi ele que saiu lá contando: ô rei Davi, a minha casa está sendo abençoada, rei Davi, você deixou a arca lá. Ele não precisou ficar demonstrando quem ele era. Eu vou falar algo aqui que motivou meu coração de uma forma sobrenatural. Dentre tantos propósitos que homens fizeram, meu paizão espiritual começou essa semana. E foi algo que tocou meu coração de forma sobrenatural. O propósito dele é andar de bicicleta e a pé. Até o dia 30, né? De bicicleta e a pé. Ele fez uma renúncia. Ele renunciou o carro, o ar-condicionado. Ele renunciou o conforto de vir. Enquanto muitos de nós estávamos indo embora domingo à noite de carro, ele estava tomando chuva de bike. Esses meninos que vêm na igreja de bicicleta, esses meninos que se doam, saem das suas casas e vêm e realizam. Meu irmão, isso é presença de Deus na vida, porque eles estão com sede, com desejo e anseio de buscar. Muitas vezes nós temos ar-condicionado, carro, roupa, tênis, bem material, dinheiro na conta. Ah, culto de novo. Eu falo isso para glorificar o nome de Jesus. Eu sei que eles são pessoas humildes, que estão fazendo pelo Senhor. Tanto o pastor Fabrício como esses que estão vindo de bicicleta e servindo ao Senhor e vão nas alvoradas. E fazem de tudo para poder pagar uma inscrição. Às vezes não tem dinheiro para comprar uma roupa nova, mas eles se preocupam em fazer uma inscrição para algo que vai abençoar a vida espiritual deles, porque eles querem mais de Deus. Eles não estão querendo saber de mais de status, eles estão querendo saber de mais de Deus. Não ficam falando para ninguém, não ficam com holofotes ou com trombetas. Olha eu aqui, eu ando de bicicleta, tadinho de mim, olha, me ajuda, me leva, me dá carona. Não, eles vêm e realizam ao Senhor e depois vai embora para casa deles. Isso é anseio por Deus.
no tempo em que a arca ficou na casa de Abinadab, cerca de 20 anos. Fala comigo assim, 20 anos, cerca de 20 anos. Não foi mencionado nenhuma bênção que aconteceu ali por causa da arca. Mas em 3 meses que ficou na casa de um homem de Deus, o rei Davi, e imagino que todo o seu reinado, ficou sabendo que a casa de Obed-edom foi abençoada por conta da presença de Deus ali. Presença de Deus não quer dizer uma célula na casa. Presença de Deus não quer dizer vir para a igreja. Presença de Deus quer dizer vida transformada, vida no altar e verdadeiramente entregue ao Senhor. Pecado todo mundo tem, e Deus vai nos lapidando. Quem tem a presença de Deus, anseia sair do pecado, anseia sair do vício, anseia sair daquilo tudo que vem na mente, anseia fazer o que é certo para o Senhor. Até que chegou aos ouvidos de Davi. Meu irmão, quando Deus te abençoa, Deus levanta pessoas para ir falar para o teu pastor. Quando a presença de Deus está manifesta na tua vida, Deus levanta pessoas, porque é claro que aquele que dirige a igreja é Jesus Cristo de Nazaré, mas Ele colocou homens aqui para servir a Ele. Ele colocou homens que recebem a visão e a iluminação do Espírito Santo, e recebem aquilo que o Senhor tem, a revelação de Deus. E esses homens conduzem, sendo direcionados pelo Espírito. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando a presença de Deus é manifesta na tua vida, você não precisa ficar chegando, colando no pastor para querer mostrar suas coisas não. Pode ter certeza que vai ter sempre alguém que vai chegar e depois o seu pastor vai falar assim: ô Tedinha, me disseram que sua vida está abençoada demais, cara. Ô Robson, me disseram que tua casa está abençoada, que você casou, que Deus abençoou tua vida, tua família. Ô Newton, me disseram que a tua empresa está vendendo mais do que todas as outras da cidade. Enquanto todo mundo está reclamando de crise, o Newton está prosperando. Ô Daniel, me disseram que os vizinhos seus racham o pau lá, briga pra caramba, pra lá e pra cá, mas você é o que dá testemunha, é o que evangeliza eles. Me disseram isso, Daniel. Porque quem te levanta não são homens, mas é Deus. As pessoas vão perceber quando Deus estiver agindo na tua vida, pode ter certeza disso. Levanta tua mão comigo e fala assim: Deus, age na minha vida. Não para as pessoas perceberem, mas para eu te perceber mais. Esse é o desejo e o anseio do nosso coração. E quando o rei Davi vai buscar a arca do Senhor, a Bíblia fala que ele sai em alegria. Deus está agindo, Deus está realizando, Deus está fazendo. E ele fala: agora nós vamos lá buscar a arca, porque agora sim vai acontecer. A adoração será restaurada. E por que eu falei que Obed-edom não é egoísta? É que quando Davi chegou, ele não murmurou, ele não falou nada. Não quer dizer que quando a arca saiu da casa dele, a presença de Deus foi junto. Não é isso. A presença de Deus continuou na vida dele, porque a presença de Deus estava no coração dele. Mas ele não falou: não, na minha casa não tira não, tá aí, tá tudo bonitinho. Já fiz até um cercadinho para as crianças não bater a mãozinha, já fiz bonitinho. Já coloquei até um ventiladorzinho aqui, para não derreter o ouro. Já deixei tudo prontinho. Está tudo certo. Não vai tirar da minha casa não. Mas Obed-edom teve um coração evangelista. Não estou falando que ele evangelizou Davi. Mas o evangelista, quando ele tem a presença de Deus, ele não quer só para ele, ele quer que os outros também recebam e vivam a mesma coisa e até mais. E neste momento, Davi leva novamente a arca para Jerusalém.
e também é abençoado. É por isso que a gente deve multiplicar, querido. Fala para o seu irmão que está do lado assim: é por isso que eu devo multiplicar. Porque quando você multiplica, você não está tendo a presença de Deus só na tua vida, mas você está levando a presença de Deus para outros. Você está empurrando a presença de Deus. Eu quero também, mas Deus dá para ele também. Deus dá para ele também. Deus dá para ela também. Deus manda para ele. Deus manda para ela, para aquele adolescente, para aquele jovem, para aquela mulher, para aquela enferma, para aquele drogado, para aquele viciado. Manda a presença de Deus ali para transformar a vida dele. Faça essa pergunta, colocando você: por que eu devo receber a presença de Deus na minha vida? O que eu tenho feito? Será que realmente eu estou pronto para receber a presença do Senhor manifesta na minha vida? Líder, eu te faço essa pergunta hoje: será que você está pronto para receber a presença manifesta de Deus na tua vida? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Certamente Obed-edom foi abençoado, porque ele foi aprovado pelo Senhor. Certamente Obed-edom foi abençoado, porque ele recebeu a presença de Deus, e ele cuidou muito bem dela. É isso que eu e você temos que fazer nessa noite. Deus está derramando a presença dele de forma individual. Hoje ele vai derramar de forma coletiva aqui, sobre todos nós. Mas individual. Tem uma pessoa que Deus está trabalhando de forma individual. Hoje você estava pensando nisso hoje à tarde. Você estava pensando assim: eu não tenho a presença de Deus na minha vida. Mas eu declaro na tua vida que você tem a presença de Deus sim. Deus está com você e Ele vai se manifestar na tua vida hoje. E a partir de hoje, a tua casa será abençoada, a tua vida será abençoada. João 4:23, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus está olhando e procurando aqueles que o buscam verdadeiramente. Ele procura Obedes e Edoms essa noite, homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, que têm desejo pela presença dEle. Homens e mulheres que tem um coração de servo, que escolhem correr risco por Jesus. Se eu tiver que perder, eu vou perder sim, porque para Jesus eu perco tudo. Homens e mulheres que serão testemunhas vivas e vão levar a presença de Deus a outros conhecerem e viverem isto.